O torcedor do Corinthians recebeu uma notícia carregada de simbolismo e emoção nos últimos dias. Matheus Pereira voltou a vestir a camisa do clube onde tudo começou, sendo oficialmente apresentado como reforço e reacendendo uma história que ficou marcada tanto por sonhos quanto por cicatrizes. Aos 27 anos, o volante retorna mais maduro, com bagagem internacional e a missão clara de reconstruir sua trajetória no lugar que ele sempre chamou de casa. Formado nas categorias de base do Corinthians, Matheus Pereira fez parte daquela geração que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, torneio que costuma marcar o início de muitas carreiras promissoras no clube. Depois daquele período, ele seguiu caminhos diferentes, passou pelo futebol europeu, acumulou experiências fora do país e, mais recentemente, defendeu o Fortaleza no segundo semestre do ano passado, onde participou de 20 partidas, marcou 2 gols e contribuiu com 3 assistências, mostrando regularidade e presença no meio-campo. O retorno ao Parque São Jorge, no entanto, vai muito além de números e estatísticas. Matheus deixou claro que a volta tem um peso emocional enorme, algo que ficou evidente já na apresentação. Criado dentro do clube, declarado corintiano desde criança, ele destacou o orgulho de vestir novamente a camisa e lembrou da família, também identificada com o Corinthians, vivendo intensamente esse momento. A cena da mãe emocionada na apresentação sintetizou o que essa volta representa para o jogador e para quem acompanhou sua formação desde cedo. Dentro de campo, Matheus sabe que carrega uma lembrança que ainda está viva na memória de parte da torcida. Na final da Copa São Paulo de 2016, contra o Flamengo, o Corinthians empatou no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis no Pacaembu. Naquela disputa, o volante desperdiçou uma cobrança decisiva, tentando uma cavadinha, e acabou se tornando um dos personagens de um título perdido. Um episódio que marcou sua saída e que, segundo o próprio jogador, foi determinante para seu amadurecimento como atleta e como pessoa. Quase 10 anos depois, ele volta diferente, com outra cabeça e outro entendimento do jogo e da profissão. Matheus reconhece o erro do passado, mas deixa claro que aquele momento foi um aprendizado duro, porém necessário. Agora, mais experiente, ele afirma se sentir preparado para novos desafios, consciente da responsabilidade de jogar em um clube que cobra intensidade, entrega e personalidade em todos os jogos. A reestreia com a camisa do Corinthians já aconteceu. Matheus treinou normalmente e entrou em campo por pouco mais de 30 minutos no clássico contra o São Paulo, começando a ganhar ritmo e se adaptar novamente ao ambiente competitivo do time. A sequência reserva outro desafio pesado, mais um clássico. Desta vez, contra o Santos, na Vila Belmiro, em um confronto que promete equilíbrio dentro e fora de campo. As duas equipes chegam empatadas na tabela, com 4 pontos cada. O Corinthians aparece na 7ª posição, logo à frente do Santos, que ocupa o 8º lugar. Além disso, o histórico recente na Vila Belmiro não favorece o Timão, que foi derrotado nos últimos 2 compromissos disputados ali. Um cenário que aumenta a pressão, mas também a motivação do elenco para buscar um resultado diferente. Matheus Pereira falou abertamente sobre a concorrência no meio-campo, reconhecendo a qualidade dos jogadores que disputam posição com ele. Mesmo assim, deixou claro que voltou ao Corinthians com a mentalidade de quem quer jogar, brigar por espaço e ajudar dentro de campo. Ele se colocou à disposição da comissão técnica, reforçando que a prioridade é sempre o que for melhor para o clube
mas sem esconder a ambição de ser titular e protagonista nesse novo capítulo da carreira. Enquanto o time se prepara para mais um clássico, a diretoria segue ativa nos bastidores do mercado da bola. Algumas negociações já estão encaminhadas e caminham para um desfecho positivo. Um dos nomes próximos de ser anunciado é o de um lateral esquerdo uruguaio de 23 anos, que aguarda apenas a regularização de questões burocráticas para ser apresentado oficialmente. Outro movimento envolve a chegada de um atacante de 21 anos, que atua no futebol da Arábia Saudita e deve desembarcar por empréstimo até o fim da temporada, ampliando as opções ofensivas do elenco. Além dessas tratativas, o Corinthians ainda mantém o interesse em reforçar o meio-campo e não desistiu de um nome específico que agrada à comissão técnica. As conversas seguem em andamento, com a possibilidade de um empréstimo até o final do ano, incluindo compensação financeira e o pagamento integral dos vencimentos por parte do clube alvinegro. Internamente, a avaliação é de que o jogador se encaixaria bem no modelo de jogo e poderia agregar intensidade e equilíbrio ao setor. Esse cenário mostra um Corinthians ativo, tanto dentro quanto fora de campo, tentando alinhar planejamento esportivo com decisões estratégicas. A volta de Matheus Pereira simboliza exatamente esse momento de reconstrução, onde passado e presente se encontram. O volante retorna com a missão de escrever uma história diferente, apagar fantasmas antigos e provar que está pronto para ajudar o clube em um período que exige personalidade, foco e entrega máxima em cada partida. Enquanto o elenco trabalha para ganhar entrosamento e regularidade, uma das atenções internas está voltada para a situação de Memphis Depay. O atacante voltou a treinar com bola ao lado dos companheiros no centro de treinamento, marcando um passo importante no processo de recuperação. Até então, ele vinha realizando apenas atividades controladas e trabalhos específicos, por conta de dores persistentes no joelho causadas por um edema ósseo que atrasou sua sequência na temporada. A reapresentação de Memphis em atividades mais intensas foi vista com cautela, justamente para evitar qualquer tipo de recaída. Mesmo aparecendo no gramado e participando de treinos com o grupo, a tendência é que ele ainda não esteja à disposição para o clássico contra o Santos. Internamente, a avaliação é de que o atacante precisa de mais tempo para ganhar ritmo, força e confiança, algo que só vem com uma sequência maior de treinos e jogos simulados. A expectativa é que, a partir desse retorno aos trabalhos com bola, Memphis inicie de fato uma espécie de pré-temporada individual. O planejamento envolve mais alguns dias de evolução física antes de ser liberado para partidas oficiais. A comissão técnica entende que apressar esse retorno poderia comprometer não apenas o rendimento, mas também a saúde do jogador ao longo do ano. Paralelamente às questões dentro de campo, o Corinthians segue envolvido em negociações importantes no mercado. Uma delas envolve a tentativa de reforçar o meio-campo com um jogador que já despertava interesse há algum tempo. O clube fez uma proposta inicial para viabilizar um empréstimo, assumindo integralmente os salários até o fim da temporada e oferecendo uma compensação financeira. A outra parte respondeu com uma contraproposta mais elevada, o que fez as conversas entrarem em um estágio de avaliação interna. A diretoria alvinegra agora analisa os próximos passos com cautela. O entendimento é de que o jogador tem potencial para agregar qualidade e intensidade ao elenco, além de se encaixar bem no estilo de jogo desejado pelo treinador. Por outro lado, existe um limite financeiro que o clube não pretende ultrapassar,
justamente para manter o equilíbrio nas contas e evitar movimentos considerados arriscados neste momento. O próprio atleta vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Corinthians. Atualmente, com pouco espaço em seu clube, ele enxerga a chance de ganhar mais minutos, protagonismo e sequência em um ambiente competitivo. A relação com o treinador também pesa a favor, já que foi sob o comando dele que o jogador passou por uma transformação importante em sua carreira, mudando de função e ampliando sua leitura tática. Enquanto essa negociação segue indefinida, outras movimentações acabaram sendo colocadas em espera. Alguns nomes que estavam no radar tiveram conversas pausadas justamente para que o clube concentre esforços nessa prioridade. A definição, seja positiva ou negativa, é aguardada para os próximos dias, já que a diretoria entende que não faz sentido prolongar indefinidamente uma situação que pode impactar o planejamento da temporada. Outra situação que gerou repercussão nos bastidores envolve o volante José Martinez. O jogador ainda não se reapresentou ao clube dentro do prazo esperado, o que causou grande insatisfação interna. A diretoria avalia que houve excesso na condução do caso por parte do atleta, principalmente pela falta de comunicação com membros da comissão técnica e dirigentes durante esse período de ausência. Além da demora no retorno, atitudes fora de campo também incomodaram pessoas ligadas ao clube. O Corinthians entende que a postura do jogador não condiz com o padrão de profissionalismo exigido internamente. Por isso, uma decisão já foi tomada e uma multa será aplicada assim que ele se reapresentar, representando um percentual significativo do salário como forma de punição disciplinar. O clima em relação a José Martinez, neste momento, é de desgaste. A expectativa era de que ele resolvesse suas questões pessoais e burocráticas em um prazo menor, o que não aconteceu. Isso gerou questionamentos internos sobre comprometimento e responsabilidade, valores que a comissão técnica considera fundamentais para manter um ambiente competitivo e saudável no elenco. Ao mesmo tempo, o Corinthians intensificou a busca por um lateral esquerdo no mercado. O setor é tratado como prioridade e diversos nomes vêm sendo analisados. As consultas já foram feitas para entender condições contratuais, situação física e viabilidade financeira. Até agora, nenhuma negociação avançou para um estágio mais profundo, mas o clube segue monitorando possibilidades. Entre os nomes avaliados, um lateral que atua no futebol inglês aparece como uma das opções observadas. A concorrência, porém, é forte, já que outros clubes brasileiros demonstraram interesse recentemente. O cenário indica uma negociação difícil, principalmente porque o clube detentor dos direitos do jogador prefere uma venda em definitivo, enquanto o Corinthians avalia com mais cuidado os custos envolvidos. Mesmo assim, a diretoria mantém a lateral esquerda como um dos focos principais desta janela. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais equilíbrio e profundidade no setor, especialmente pensando na sequência de competições e no desgaste natural da temporada. As conversas continuam em caráter exploratório, sem pressa, mas com atenção total às oportunidades que possam surgir. Fora das quatro linhas, o ambiente político do clube também ganhou novos capítulos. Integrantes de uma das principais torcidas organizadas do Corinthians acompanharam uma reunião do Conselho Deliberativo e se manifestaram de forma contundente em relação a ex-dirigentes. O grupo cobra medidas mais rígidas e acompanha de perto os desdobramentos de investigações relacionadas a gestões passadas. Segundo o posicionamento divulgado,
A torcida pretende seguir pressionando por mudanças estruturais e maior participação dos associados em decisões importantes, especialmente em temas ligados à reforma do estatuto. A promessa é de novos atos pacíficos nos próximos dias, sempre com foco na defesa do clube e na cobrança por mais transparência e responsabilidade administrativa. Esse contexto mostra um Corinthians vivendo dias intensos, dentro e fora de campo. Entre retornos simbólicos como o de Matheus Pereira, expectativas pela volta de Memphis Depay, negociações delicadas no mercado e cobranças institucionais, o clube atravessa um momento de ajustes e decisões importantes. Tudo isso acontece enquanto a bola segue rolando. Os clássicos se acumulam e a pressão por resultados continua fazendo parte da rotina alvinegra. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mercado da bola voltou a agitar os bastidores do futebol nacional e, desta vez, o nome que movimenta as especulações é de ninguém menos que Vegete. Após temporadas de destaque que chamaram a atenção de clubes de grande porte, o atacante estaria prestes a selar um acordo com o Corinthians, numa negociação que promete mexer com torcedores de diferentes cores. Segundo rumores que circulam nos bastidores, o contrato seria de 2 anos, deixando a expectativa sobre o futuro do jogador em alta, especialmente entre os fãs do Vasco, clube pelo qual o atleta tem forte identificação. Fontes próximas à negociação indicam que o Corinthians viu em Vegete uma oportunidade de reforçar seu ataque com um jogador experiente, capaz de trazer gols e presença diária, características que podem ser determinantes em momentos decisivos da temporada. O interesse teria sido mantido em sigilo nos últimos meses, mas a proximidade do acerto teria gerado rumores que circulam com intensidade nas redes sociais e grupos de torcedores. Para muitos vascaínos, a notícia soou como uma verdadeira traição, já que o jogador sempre demonstrou carinho pelo clube cruz-maltino e chegou a ser considerado peça importante para projetos futuros. Enquanto isso, no Corinthians, a expectativa é de que Vegete chegue como reforço imediato, capaz de se encaixar no esquema tático do técnico e dividir protagonismo com outros nomes do setor ofensivo. A especulação ganhou força após supostos contatos avançados entre representantes do jogador e a diretoria corintiana, o que teria acelerado a definição de um vínculo de 2 anos. Alguns analistas esportivos acreditam que a movimentação pode influenciar também o mercado, provocando uma reação de outros clubes interessados em atacantes de perfil semelhante. O rumor sobre a transferência de Vegete ainda não foi oficialmente confirmado por nenhum dos clubes, mas a repercussão é inevitável. Nas arquibancadas virtuais, torcedores vascaínos expressam indignação e até chamam o episódio de traição, enquanto corintianos celebram a possibilidade de reforço de peso para o ataque. O clima é de expectativa e tensão, e as próximas semanas prometem revelar se a especulação se tornará realidade ou permanecerá apenas como mais um capítulo das histórias de bastidores do futebol nacional. Se o acerto se concretizar, Vegete terá a missão de conquistar rapidamente a torcida corintiana e provar que sua escolha não é apenas estratégica para o clube, mas também um passo importante na carreira do atleta, que, de acordo com especialistas, ainda tem muito a oferecer em campo. O mercado segue agitado e a atenção dos fãs está voltada para um possível desfecho que pode redefinir rivalidades e histórias pessoais de jogadores que marcaram época em diferentes clubes.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!